Sabe aquela frase, você terá a vista da montanha que decidir subir? É isso que a gente está fazendo aqui no curso. A magia da terapia não acontece se você não tem um terapeuta ocupacional qualificado, que sabe mais do que a importância do ambiente, a importância de si mesmo e da relação com a criança, desse processo. Que é justo que muito custa, que muito vale. Esse é um conhecimento valioso para você impactar a vida de tantas pessoas, das crianças, das famílias, da sociedade em geral. É para isso que a gente está aqui. A pessoa precisa receber para responder. Eu tenho estímulos típicos do dia a dia e eu respondo a ele de acordo com o meu limiar. Vamos lá para o próximo? Por dentro da formação ISD, hoje eu vou levar você a um tour, a uma viagem aqui dentro da plataforma onde a gente tem a formação de integração sensorial da IS Descomplicada. Esse aqui é um programa totalmente novo e a gente teve muitas alunas e alunos também inscritos nessa formação. Alunos que estavam iniciando na integração sensorial ou que já tinham feito outros cursos mais básicos, mais avançados, a própria certificação brasileira e internacional. Enfim, a gente teve uma turma super heterogênea e a gente tem recebido muitos feedbacks positivos em relação ao que tem aí em termos de conteúdo e também a didática. A gente tem um método de ensino que é exclusivo desse curso aqui, que eu mesma desenvolvi com toda a experiência de ensinar sobre integração sensorial com mais de 3.000 alunos. Então eu desenvolvi esse método, que é o método 4D, que você vai conhecer um pouco melhor também. Mas muita gente tem dúvida do que é a formação e o que não é a formação. Que tipo de conteúdo eu vou encontrar lá dentro? Então vamos navegar aqui pela plataforma comigo. Quando você entra aqui nesse portal da Academia ISD, a gente tem aqui a formação em integração sensorial, esse primeiro card aqui, que é onde você vai clicar para acessar o conteúdo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os conteúdos do módulo 1 ao 4, tá? A gente vai dividir em 3 vídeos porque tem muito conteúdo, eu quero trazendo alguns porquês aqui para você também. Então a gente vai dividir nesse vídeo do 1 ao 4, próximo vídeo do 5 ao 8 e no outro terceiro vídeo 9 ao 12, certo? Então a gente tem aqui todos os módulos organizados. Vamos começar aqui pelo começo, pela aula de boas-vindas. Então a gente tem aqui todas as instruções. Esse módulo 0 é o de boas-vindas, onde a gente tem todas as instruções. A gente tem uma etapa de validação de cadastro, porque esse curso é específico para terapeuta ocupacional, então a gente tem que comprovar que realmente vocês são TOs, porque ele é um curso que aprofunda, que entra mesmo, né, em avaliação, intervenção, em aspectos da prática real, prática, mão na massa, que são específicos da terapia ocupacional. Então eu não podia não ser responsável de ter esse cuidado aqui e ter certeza que vocês são realmente TOs, tá? Então a gente tem aqui o primeiro módulo. Olha que legal aqui, as pessoas entram com, antes de passar para o primeiro módulo, as pessoas entram com bastante animação, sempre bom te escutar, super ansiosa para aprender, gratidão por tanto, você é uma potência, muita expectativa, e isso daqui eu adoro quando as pessoas entram animadas, né? Aqui, muito feliz em estar aqui, me sentindo pertencente ao movimento de fortalecimento da TO, empoderamento do nosso saber. Tinha feito curso introdutório, iniciei de raciocínio clínico, já estou aprendendo a raciocinar a IS de uma forma tão rica devido à sua forma aberta ao dividir a construção da formação do saber. Minha roda dentada da engrenagem ainda está travando, mas já o óleo da Samara banha essa engrenagem de energia e junta com a minha motivação e engajamento vai dar uma belezura de conhecimento e aplicabilidade na vida real da TO aqui. Obrigada a você por me dar a mão. Na verdade, nessa formação eu investi horas de estudo, lendo a melhor literatura mais recente. Sentei para escrevi a apostila que eu vou falar com você também depois sobre isso, tá? E isso vai sendo traduzido no aprendizado real dos alunos,
como a Mayara botou aqui, ela estava muito empolgada para a gente começar essa trajetória. Eu estou muito empolgada para começar essa trajetória com você também, tá? Então, no primeiro módulo, a gente começa do início. Tudo que é construído aqui em termos de raciocínio segue uma linha lógica, tá? A gente não vai pulando etapa, não vai deixando de trazer conhecimentos que são importantes para que você entenda sobre todas as esferas da integração sensorial. Então, aqui no primeiro, a gente tem um módulo sobre o que é a integração sensorial, onde a gente fala sobre a importância das sensações para o desenvolvimento de funções, fala sobre as 3 definições de integração sensorial, porque muitas vezes quando alguém fala assim, eu estou trabalhando com integração sensorial, ou eu estou estimulando a integração sensorial do paciente, será que eles estão falando da integração sensorial como processo neurofisiológico? Será que é como teoria ali, que a de Ners, né, terapeuta ocupacional norte-americana, ela elaborou essa teoria para tratar crianças com disfunções e que tinham um impacto na funcionalidade, no desempenho ocupacional, né? Ou será que está falando como a terapia, que foi também feita pela Diners e que tem critérios muito específicos para a gente dizer que a gente está realmente trabalhando com integração sensorial de ERS. Então aqui a gente já começa a trazer um pouco assim desse escopo teórico, né, do que é a integração sensorial, coloca alguns pingos nos is para deixar tudo muito mais claro, para embasar o desenvolvimento do nosso raciocínio, tá? Perceba que a gente tem aqui, ó, GPS, apostila do módulo 1. É aqui que você vai baixar a apostila. Eu vou mostrar aqui a apostila do módulo 2, tá? A gente tem aqui bases neurofisiológicas da integração sensorial. Aqui é muito interessante, porque muita gente achava que não ia precisar estudar sobre neuroanatomia, neurofisiologia, depois que saiu da faculdade. Eu estudei, eu peguei meu diploma e agora eu não preciso mais saber sobre isso. E aí, um belo dia, decidiu trabalhar com integração sensorial. Aqui é algo muito importante. Olha só, no primeiro módulo a gente tinha 7 aulas, no módulo 2 a gente tem nada mais, nada menos que 21 aulas, porque a gente passa por cada sistema sensorial proximal, né, dos receptores proximais, tato, vestibular e propriocepção, falando sobre receptor, aonde essa informação chega, quem capta essa informação, como que ela é transmitida para o sistema nervoso central, então as vias que carregam a informação, em que locais desse sistema nervoso essa informação é processada. Isso importa, porque se eu falo, poxa, tem uma conexão aqui com o sistema límbico, eu sei que tem a ver com emoções, com formação reticular, eu sei que vai ter relação ali com regulação do nível de alerta e excitação. Então, quando eu vou dizendo quais áreas do sistema nervoso central aquela informação chega e é integrada, automaticamente eu já vou pensando sobre função. Isso vai desencadear, uma cascata de raciocínio na nossa cabeça, porque depois eu vou pensar em função, vou saber de disfunção, vou saber de tratamento, tá? Então a gente tem tudo isso, os locais da integração e também as implicações ocupacionais, tá bom? Uma criança que tem dificuldade tátil, vestibular, proprioceptiva, nisso, naquilo, o que isso vai acarretar em termos de dificuldades no desempenho ocupacional, tá? Só para você ver aqui baixando, clicando nessa apostila, módulo 2, você já tem acesso à apostila do curso, ela é liberada por módulos, justamente para ninguém tentar ficar pulando a etapa ali, buscar coisas do final, tem que ir seguindo essa linha de raciocínio, porque ela não é arbitrária, ela tem um motivo aí por trás. Então, quando clica aqui, você já pode fazer o download da apostila, certo? Então, aqui, eu já abri aqui para ficar mais fácil, ela tem ela é bem robusta, só o módulo 2 são 23 páginas, e ela tem toda uma questão de ser uma apostila viva, ou seja, isso significa que você vai colocando, preenchendo algumas coisas nessa apostila também, e tem muitos exercícios para que a gente consiga transformar essa teoria em prática. Quando a gente tem um aprendizado passivo, onde eu sento e assisto a aula, eu tô lá rolando o feed do Instagram, eu tô lá lavando louça, eu tô lá fazendo alguma outra coisa, eu não consigo ter o melhor aproveitamento desse conteúdo, tá? É tipo 10%. Se você quer sair da zona dos 10%, você tem que entender como focar sua atenção naquele momento ali, certo? E também fazer algo, ser ativo nesse processo. Por isso que a gente tem aqui essa apostila. Então a gente tem várias informações, a gente tem diagramas, a gente tem aqui exercícios de reflexão, de fixação e de ação. São 3 tipos de exercícios diferentes, tá? E muitas coisas bacanas. Essa apostila aqui é de neurofisiologia,
né, que é o do módulo 2, mas a gente tem muita coisa legal aqui mostrando o que você vai encontrar aqui nesse módulo. E tem uma apostila para cada módulo, lembrando, certo? Aí a gente encerra aqui essa parte de bases neurofisiológicas. Entendi da teoria, entendi dessas bases neurofisiológicas. O próximo passo, no módulo 3, é aqui a gente entender sobre os transtornos de processamento sensorial, que também são chamados de disfunção de integração sensorial. A gente esclarece toda essa questão de terminologia, a gente traz, né, quais são os diagnósticos que são comuns da gente encontrar disfunções sensoriais, porque a gente sabe que crianças típicas podem ter disfunções sensoriais, mas que é muito mais comum que uma criança, por exemplo, que tenha um diagnóstico de TEA ou que tenha prematuridade, enfim, outros diagnósticos. Aqui nessa aula a gente apresenta isso, sobre essa prevalência maior em alguns diagnósticos específicos. E aí eu vou criando ali aquela base para a gente não chegar já falando da disfunção sensorial, pá, é esse o nome, é isso, o que acontece. A gente vai trazendo algumas teorias que embasam isso. Então aqui, que tipo de disfunção sensorial, conceitos de modulação, o que é limiar neurológico, o que é habituação e sensibilização, o que é faixa ótima de engajamento, como que funcionam os mecanismos de estresse. Se a gente não entende isso aqui dos mecanismos de estresse, a gente vai continuar batendo naquela tecla de eu vou fazer a criança que não gosta desse estímulo se acostumar com esse estímulo. E a gente já sabe que isso é proibido quando a gente fala sobre aversão em disfunção de integração sensorial. A gente não vai tentar dessensibilizar essa criança, e nessa aula a gente explica isso daqui. Né? Nível de alerta, nível de atividade, que é uma coisa que a gente tem as pessoas confundindo muito isso, certo? Aí a gente vem aqui sobre o que é praxis, alguns construtos relacionados à praxis, e apresenta classificações diferentes sobre as funções sensoriais. Tem a de Miller, que é a mais antiga, tem a de Bodson, que a gente vai passando padrão por padrão, falando o que acontece, quais são as dificuldades que uma criança com, por exemplo, defensividade tátil demonstra, uma criança com integração vestibular bilateral inadequada demonstra, ou uma criança com processamento proprioceptivo inadequado. A gente passa por cada uma das 11 divisões que a Stephanie Bodson e outros pesquisadores trazem, tá? Para trazer à luz essa questão de sintomas específicos e dar aquele start de opa, aquela criança está com dificuldade de graduar força. Na hora que ela vai brincar, ela põe força demais ou ela põe força de menos. Será que pode ter a ver com uma falha no processamento de propriocepção? Isso daqui já vai despertando esse olhar avaliativo. É por isso que ele é ainda maior do que o módulo 2. O módulo 2 a gente viu que tinha 21 aulas, aqui tem 29. Tá? E aí depois a gente tem aqui também, né, outra classificação, que é a classificação da Bundy e Lane, Anita Bundy e Shelley Lane, do livro mais recente. Então eu trago aqui essas classificações também. E como olhar para essa classificação mais atual, trazendo conteúdos, conhecimentos das classificações mais antigas, porque a ciência é isso, minha gente. A ciência é evolução a todo momento. Cada autor vai escrever, vai dividir, vai classificar de uma forma diferente, mas eu preciso saber que, poxa, o autor X falou sobre tangerina e o Y chamou de bergamota. E agora, não são duas coisas diferentes, mas eu preciso saber, por isso que eu preciso conhecer várias classificações, certo? E aí, finalmente, a gente chega aqui no módulo 4, que é um módulo que dá pra gente uma forma, eu gosto de falar como uma forma para o nosso raciocínio clínico. Inclusive, dentro das pesquisas científicas, todos os estudos que vão falando sobre a eficácia de intervenção, porque a gente sabe que hoje integração sensorial de Ayers, com todos os critérios ali específicos, seguindo a medida de fidelidade, seguindo esse DDDM aqui, essa forma, ela tem evidência científica. Então esses artigos falam, use o DDDM para conseguir fazer o melhor processo ali e ter os melhores resultados. Então aqui de novo a gente tem, né, a apresentação do módulo, a apostila, e a gente tem aqui aulas para ir destrinchando os passos do DDDM. Então a gente tem aqui, passo 1, identificar pontos fortes e desafios na participação. Eu não posso começar um processo terapêutico com a minha criança sem saber qual é a queixa desses pais e da própria criança, quando ela for capaz de falar sobre isso, e da escola, ou seja, de todos os envolvidos ali, mas qual que é a queixa funcional? Qual é o motivo de encaminhamento? E mais do que isso, algo que a gente não costuma fazer, que é saber olhar, perguntar, investigar os pontos fortes da criança. Isso a gente problematiza um bocado aqui nessa aula, porque a gente está muito acostumado
a ver o que está aí de errado. O que eu preciso consertar? A gente sabe que a gente não conserta nada, mas a gente fica olhando ali o que está dando errado, o que está ruim, isso, aquilo, o que eu vou poder melhorar. Mas e os pontos fortes que essa criança tem? Seja comparando ela com ela mesma, seja baseado nos interesses dela, isso é muito importante. No segundo passo aqui a gente fala sobre como conduzir a avaliação abrangente, que tipo de coleta de dados a gente vai fazer, onde que a gente vai buscar a informação. Eu vou avaliar a criança, eu vou usar o perfil sensorial. O perfil sensorial não avalia a criança, avalia a percepção que os pais, cuidadores, professores têm dessa criança. Então, o que mais que eu vou usar? Mas minha criança não responde a nada, nenhuma situação estruturada, nenhum teste padronizado. A gente tem coisas para fazer aqui. E olha, tem muita coisa. Então, aqui nesse passo 2, a gente vai falando sobre isso, os tipos de fonte de dados, como conduzir o processo de avaliação em 4 etapas, como é proposto pelo DDDM, né? Tomada de decisão baseada em dados. Passo 3, gerar hipóteses. Como que eu gero, como que eu escrevo? Não fica na minha cabeça. A hipótese não fica na minha cabeça, eu não verbalizo para a família e tudo. Eu escrevo, eu documento. A gente tem que fazer essa prática responsável e ética, tá? Aí o passo 4 aqui de escalar, de desenvolver e escalar as metas, e o passo 5 de identificar medidas de resultado. A gente destrincha isso também. Inclusive, depois a gente tem um módulo separado lá na frente, já dando spoiler aqui, né, falando sobre como fazer esse processo de escrita de metas e como medir o progresso da criança. Porque uma dificuldade muito grande dos terapeutas ocupacionais é: eu não sei se meu paciente está evoluindo. O pai diz que está, eu acho que está, mas eu não consigo atestar isso. Eu não consigo fazer gráfico da minha intervenção. A minha criança não responde a um teste padronizado e, por consequência, eu não consigo saber real ali, palpável, número, se essa criança está melhorando. Existem outras formas, até para as crianças mais graves, mais comprometidas, certo? Aqui o passo 6, preparar a intervenção. Como é que eu preparo esse cenário para a intervenção? Tem todas as diretrizes. E o passo 7, de conduzir a intervenção propriamente dita, e o passo 8, de medir resultados e monitorar o progresso. Então a gente vai destrinchando todo o DDDM aqui, porque ele vai seguir como uma forma para a gente ter a melhor receita possível. Agora, os ingredientes que a gente vai colocar dentro dessa forma é o que vai importar para a nossa receita realmente ficar muito maravilhosa. E a gente tem aqui os outros módulos que a gente vai mostrar nos próximos vídeos para você, tá certo? E a gente, além dos outros módulos, a gente tem também outras coisas aqui, mas eu vou deixar para falar sobre isso nos próximos vídeos, para plantar a sementinha da curiosidade. Espero que agora esteja dando para você ter uma noção melhor do que é a formação em SD, do que tem aqui dentro. Lembrando que a gente falou só sobre conteúdos dos 4 primeiros módulos, isso é 1/3 da formação. A gente vai ter vídeo falando sobre a parte 2 e a parte 3. Isso já ajuda você, inclusive, a pensar o que eu preciso saber sobre integração sensorial para realmente ter uma prática com clareza, com segurança, com assertividade. Esse é o maior objetivo da formação em SD, que os terapeutas ocupacionais eles consigam saber o que estão fazendo, olhar para o paciente, receber esse paciente e não ficar ansioso, angustiado, ai meu Deus, não sei o que fazer, e aí fica brincando, e sabe essa coisa do... Quem nunca passou por isso? Eu, inclusive, já passei bastante. Mas é uma sensação muito ruim, é por isso que eu luto tanto para as pessoas poderem ter mais segurança, mais conhecimento, e a gente sabe que é difícil ter acesso a conhecimento de integração sensorial. Não é à toa que eu suei um bocado. Por isso que eu desenvolvi o método 4D. Ele é um método que incorpora 4 elementos que fazem diferença no nosso aprendizado para ele ser real, eficaz, efetivo. Eu quero todo mundo aqui com facilidade de aprender sobre integração sensorial, por mais que seja um conteúdo difícil. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível se a gente seguir linha de raciocínio, metodologias apropriadas, para ter mais segurança, mais clareza, ver os resultados ali palpáveis com as crianças. Não tem nada melhor do que satisfação profissional. E além de tudo, prezando pela nossa saúde mental e a nossa qualidade de vida, porque o que mais tem é terapeuta adoecendo por sobrecarga, por não saber o que está fazendo, por atender não sei quantos pacientes ao mesmo tempo. Enfim, eu não quero nada disso. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentários, coloca aqui embaixo no vídeo, tá? E a gente espera vocês no próximo, no vídeo 2. Lembrando que também tem o vídeo 3, a gente vai trazer aqui conteúdos muito bacanas que tem aqui dentro da formação. Até mais!